Olá amigos, Beto Assad aqui com vocês e hoje vou fazer um vídeo de análise das ações mais pedidas pelo público do Kinvo, aquelas que sempre estão nas conversas, seja de investimentos ou até naquela conversa de bar bebendo cerveja sobre será que essa ação está num bom momento, será que dá para comprar e ver ela subindo aí que nem um foguete. Geralmente essas ações mais pedidas costumam não estar nos seus melhores dias, né? Mas vamos ver o que a gente consegue extrair de positivo aqui então dos gráficos. Quero deixar claro para vocês que eu vou focar nos gráficos semanais, já que a grande parte do nosso público é formada aí por investidores para prazos mais longos. Então eu gosto de trabalhar geralmente com gráficos um pouco mais longos, tá? Usando então o gráfico mensal para situar qual é a tendência de longuíssimo prazo da ação e o semanal onde a gente vai buscar as operações, as entradas, tá bom? Então vamos lá. Então tá aqui, gráfico semanal de Ciel. Deixa eu jogar rapidinho aqui no mensal para a gente ter uma noção de como está o ativo. Fica muito claro, né, que no gráfico mensal a tendência do ativo é de baixa. A gente não tem a média de 200 períodos. A minha média de 200 períodos é a média laranja. Vocês vão ver daqui a pouquinho no gráfico semanal. A média azul aqui é a média de 21 períodos, a média verde é a média de 8 períodos, a minha média mais curta, tá? Eu uso todas as minhas médias exponenciais, tudo bem? O que acontece aqui? Fica muito claro uma tendência forte de baixa em Ciel, né? A gente vem trabalhando aqui com o zigue-zague descendente, fazendo topos e fundos descendentes, aqui até tentou fazer uma reversão com um pivô de alta, não teve prosseguimento e a gente continuou caindo. Aqui, né, depois de marcar o fundo do ano, o papel conseguiu fazer um movimento mais forte e voltou a testar aí a média de 21 períodos. Depois de muito tempo, fechou essa semana aqui, inclusive, acima da média de 21 e a gente já tem uma inclinação tanto da média de 8 quanto de 21 para cima, mostrando então uma boa entrada de força compradora aqui no ativo. Voltando para o gráfico semanal é que as coisas ficam ainda mais interessantes, né? Para quem já me acompanha há algum tempo, quem conhece as minhas análises, sabe que eu gosto de operar muito a favor da tendência, né? Seja pelas médias, seja pelo critério de topos e fundos. Mas eu gosto também de tentar pegar algumas reversões quando elas acontecem de maneira muito clara. E o que eu consigo visualizar aqui em Ciel? A gente veio durante um bom tempo aqui fazendo uma linha descendente de topos e fundos descendentes, tá? E nessa mesma região de topos e fundos descendentes, o que acontece? A gente teve aqui no nosso IFR, que é um indicador que eu gosto muito de utilizar para mostrar a força do movimento e também quando ele começa a perder força, o quê? A gente teve uma linha de tendência de alta. Então, enquanto a gente teve esses fundos aqui sendo marcados de maneira descendente, tivemos no IFR, depois inclusive dele trabalhar numa zona já bem esticada, né? Abaixo lá dos 14 no semanal, que já indica que o movimento andou bastante. O que a gente viu? Uma divergência acontecendo, né? O IFR começou a fazer fundos ascendentes, enquanto aqui no preço a gente continua a fazer fundos descendentes. O que me chamou então a atenção? O que eu gosto de fazer? Qual seria a primeira entrada mais agressiva, tá? Quando a gente começa a fazer pelo menos então uma sequência de pelo menos 3 fundos descendentes, com o nosso IFR já mostrando essa divergência, eu procuro um próximo ponto, um primeiro ponto onde a gente vai ter um candle semanal que vai ter uma mínima perdendo a mínima da semana anterior, mas que não venha a perder aqui o fundo anterior. Então deixa eu desenhar aqui para ficar claro para vocês. O que a gente tem? Esse candle aqui, ó, ele perde a mínima da semana anterior, mas não perde o fundo anterior. E o que acontece depois com ele? Ele vem e rompe essa máxima, tá? Isso daqui, para quem gosta de tentar comprar fundos, né, de mercado, ou seja, comprar contra tendências, tentando pegar uma reversão, é o tipo de entrada que eu gosto de fazer. É uma entrada mais arriscada. A gente vê que ela chegou a dar uma certa canseira. Na semana que ela gerou a entrada, ele caiu forte durante 2 semanas, inclusive. Para quem gosta de seguir tendência, pode até ter tentado, eu não achava interessante, né? Mas pode ter entrado numa venda na perda dessa mínima, já que a gente voltou a fechar abaixo da média de 8 períodos. Eu não faria essa venda justamente pelo fato de a gente ter a divergência. E aí o mais importante é justamente isso, né? A gente não teve a perda do fundo anterior, que é onde ficaria um stop caso o papel continuasse caindo. E aí ele retomou sim um movimento de alta muito interessante. E para quem não fez essa entrada, fala que pensa o quê, né? Ah, agora não tenho mais como entrar? Não, porque aí ele vem uma segunda entrada
tecnicamente, digamos assim, de cinema, não tem como você ignorar uma entrada dessa. Agora não tem mais entrada, mas já gerou entrada para quem estava acompanhando o papel. Qual seria a segunda entrada? Então vou marcar como mostrei para vocês. A primeira seria o rompimento dessa máxima. Quem não pegou, poderia aí pegar aqui, ó, o rompimento da máxima desse candle. Por quê? A gente fez um movimento de alta muito interessante, que rompeu topos anteriores. Fizemos um pullback que veio justamente respeitar o topo que foi rompido. E aí a gente deixou um candle gerando um pouco de indefinição, mas fechando acima das médias de 21 e de 8 períodos, onde a gente teve o rompimento da máxima e aí o papel foi embora. Não estamos, não conseguimos reverter a tendência principal do ativo, já que ó, média 200 períodos aqui em cima, ainda indicando, para um prazo maior ele continua em tendência de baixa, mas dado o grande afastamento para a média de 200 e esse cenário bem interessante que o papel fez, valia então tanto a entrada nesse candle aqui que eu mostrei para vocês, que deu um pouquinho de canseira, digamos assim, quanto a entrada no rompimento dessa máxima aqui já em março, onde o ativo seguiu esse seu movimento de alta. Quais seriam os alvos para essa alta aqui? Eu gosto de pegar então e projetar, vamos projetar essa perna mais forte que rompeu o topo anterior, que seria um pivôzão de alta, O que acontece? Nessa semana a gente já chegou muito próximo do primeiro alvo de 100%, lá nos 13,79. Tá? Se ele continuar subindo, rompendo essas regiões, acredito nos testes, no próximo alvo de 161,8 de Fibonacci, lá em 4,35, que inclusive coincide quase com topos anteriores aqui, próximo dos 4,22, então ele deve ter uma resistência forte por aqui, e depois a gente teria a extensão de 200% lá em 4,69. Então, Ciel, um dos papéis mais queridos aí pelo público, está num momento interessante, porém para quem já entrou, para quem conseguiu buscar algumas entradas, tanto nessa entrada de divergência, quanto na entrada aqui já depois de ter feito uma pernada de alta, que rompeu topos anteriores, gerou essa entrada de pullback, que é o tipo de entrada que eu particularmente mais gosto de operar em qualquer tempo gráfico. O ativo mostra a força na direção, alinha as médias de 8 com 21, respeita as médias, quando faz o pullback até elas, e aí, ao invés de comprar o rompimento do pivô, que seria lá em cima dos 2,89, a gente antecipa a entrada e faz aqui no candle que testou as médias e mostrou força compradora. No caso, o stop dessa operação, para quem trabalha com stop, estaria embaixo dessa mínima. Agora, do jeito que andou, já não tem nem por que pensar mais em stop. Pode ir levando, de repente, conduzindo a operação, colocando embaixo de cada candle semanal que tenha a sua máxima rompida, ou seja, poderia já deixar um stop abaixo aqui da mínima da semana anterior, perto dos 3,10 lá, para já se proteger caso o mercado venha a virar, tá bom? Vamos então para o próximo ativo entre os favoritos, Cogna, no gráfico semanal, também situação muito parecida para Cogna, tá? Deu também essa operação de divergência, agora eu não vou perder tanto tempo explicando, eu vou direto mostrar essa divergência, tá? A gente veio com o ativo caindo aqui, fazendo fundos cada vez mais baixos e por outro lado a gente viu, o ativo no IFR fazendo fundos cada vez mais altos, mostrando essa divergência. Quando o ativo voltou a cair, aqui tem uma pegadinha, tá? Tem muita gente que pode ter pensado em entrada aqui, nesse inside candle. Eu não gosto de fazer entrada de inside candle nessa situação. Eu gosto de, como eu falei para vocês, o candle perdeu a mínima da semana anterior, então a gente marca a máxima dele para uma possível entrada. Aqui, como ele fez um inside que não conseguiu fazer esse rompimento, a gente ignora esse rompimento de máxima. Voltou a cair, teríamos então uma entrada aqui. Continuou caindo, teríamos uma entrada aqui, continuou perdendo mínima, aqui não chegou a perder a mínima, chegou, então daria para botar uma entrada aqui também. Aqui perdeu a mínima, a entrada desceria para cá, aqui ele marcou já um candle, até mostrando uma possível reversão, já que depois de cair ao longo da semana, teve uma longa sombra aqui inferior, mostrando então a entrada de compradores nessa faixa. Essa mínima já foi superior à mínima anterior, então tinha uma entrada de divergência no rompimento dessa máxima. Tá? E quem conseguiu pegar essa entrada já viu o ativo ir embora. Fez uma semana aqui, que se iniciou no dia 21 de março, uma alta aí de 27%. Andou muito o papel. Então, a entrada mais clara que eu vi no papel, para quem gosta aqui de Cogna, nos últimos tempos, foi o rompimento dessa máxima. Tá? Deixando claro que no passado aqui o papel estava muito fraco, ele gerou muitas entradas, não muitas, mas algumas entradas que falharam, por isso que tem que trabalhar com stop e saber manusear bem o seu risco, ter uma gestão bem apertada de risco.
Para quem está de fora, não tem entrada agora, porém, ele começa a fazer um movimento muito semelhante com o que a gente viu, né, em Ciel agora há pouco. A gente tem o cruzamento da média de 8 períodos para cima da média de 21. Se ele voltar, respeitar essa região, né, que é próximo já a um topo anterior que foi rompido, e por aqui gerar algum candle com padrão comprador, a gente pode pensar em fazer uma nova entrada e aí tentar surfar, antecipar um pivô de alta que vem acontecer com essa perna aqui, que daí daria um movimento bem interessante, né? A gente conseguiria jogar essa perna toda para cima, tentaria comprar antes dos 3,13, né? Que comprar acima dos 3,13 já seria o rompimento do pivô. A gente compraria aqui para tentar levar, quem sabe aí, num alvo de 100%, lá nos 4,23, sabendo que a partir do momento que ele começa a chegar nos primeiros alvos, né, já fica possível uma reversão nos preços. A partir do momento que faz o pivô, chegou no primeiro alvo para mim aqui já de 38,2%, eu já não quero mais perder nessa operação, porque ele já começou, pelo menos para quem gosta de utilizar Fibonacci, a alcançar alguns alvos do ativo, né? Mas eu gosto muito de pegar, quando eu pego essas reversões de movimento, tentar levar até o alvo de 200%, que no caso aqui de Cogna seria lá no 5,33, tá? Então não tem entrada no momento, quem conseguiu entrar foi nessa região que eu mostrei para vocês. Se o ativo voltar a cair e perder as médias, pode começar a azedar de novo o humor e aí quem sabe ele retomar um movimento descendente, tá bom? Próximo ativo aí que fica também na lista das preferências do nosso pessoal, tá aí IRBR3, papel que vem sofrendo uma barbaridade, né? Desde antes do começo da pandemia, com toda aquela polêmica aí envolvendo, justamente aqui nessa fase, aquela polêmica envolvendo uma gestora que acusou, né, o papel de algumas fraudes contábeis que realmente se comprovaram. O papel entrou aí, digamos aí, num momento de pesadelo para os investidores, né? Com valores corrigidos entre máxima que ele tinha lá no final de janeiro, valia quase R$41, hoje o papel tem uma queda aí de 92%, tá? Ele nem chegou a montar para a gente um cenário mais interessante aqui no gráfico semanal de divergência, tá? Quando ele fez, né, o seu último fundo aqui, pelo menos recentemente, a gente vê que um ativo fez fundos já mais ascendentes que foram acompanhados, claro, pelo IFR, tá? Não temos aquela divergência que eu gosto de pegar, pelo menos nessa última movimentação. O papel tentou até fazer um pivôzinho de alta, esbarrou aqui na média de 21 períodos e entrou uma força vendedora bem intensa aqui na semana que iniciou o mês de abril, tá? Aqui 4 de abril mais ou menos, e deu sequência já na semana seguinte. Tivemos menos volume financeiro, tem que se considerar que essa semana foi mais curta, né? Essa última semana a gente teve feriado na sexta-feira, então isso já prejudica a liquidez no mercado. Para eu realmente começar a acreditar num movimento do jeito que está se comportando o papel, de reversão para IRBR, eu gostaria de ver o quê? Um rompimento do último topo para ele fazer o pivô de alta. Aqui eu não consigo comprar, pelo menos no momento, uma divergência de baixa. Eu gostaria de ver, então, o ativo voltar para cima das suas médias, né? Romper esse topo perto dos 3,62, arredonda aí 3,65, para aí sim eu pensar numa operação mais interessante de compra, tá? Por enquanto, não gosto ainda muito da configuração que o ativo vai fazendo, então, gente, muito cuidado. Se ele voltar a cair com força aí na próxima semana, pode indicar para a gente em breve o teste de novo das mínimas históricas do papel aí perto de 2,80. Vamos lá agora para a Magazine Luiza, também uma das favoritas do pessoal. O ativo que no gráfico semanal vem trabalhando de maneira bem lateral, né? A gente vê aqui, vou desenhar para vocês rapidamente, praticamente um retângulo aqui onde o ativo vem trabalhando, né? Já há várias semanas. Ele até ameaçou romper para cima, chegou a testar a parte de cima, chegou aqui na semana do dia 14 de março, chegou a deixar uma longa sombra inferior, dando a entender para a gente que iria fazer esse rompimento para baixo, né? O que, pelo menos dentro dessa lateralização, me chama atenção temos então aqui uma linha de tendência de baixa acompanhada por uma linha de tendência de alta no IFR, tá? Onde o que pode fazer a partir de agora, né? Ele, conforme foi perdendo mínimas e foi fazendo o IFR cada vez mais alto, ele pode sim gerar, para quem entendeu, né, como eu gosto de fazer essas compras de divergência, o quê?
uma nova compra no ativo, sim, caso, por exemplo, venha fazer o quê? Romper agora a máxima dessa semana. Por quê? Esse é um candle que perdeu a mínima da semana anterior e continua trabalhando acima da mínima anterior, tá? Então, caso ele consiga romper a máxima dessa semana, para quem gosta dessas compras mais agressivas, pode tentar pegar essa compra de reversão. A única coisa que me preocupa, né, no caso dessa compra é que a gente não está trabalhando, né, dentro de uma tendência clara, tanto de baixa ou de alta, que já começou a reverter, como a gente viu nos outros ativos. A gente está numa faixa mais lateral, o que aumenta o risco. Eu gostaria muito mais dessa compra se a gente recuasse mais uma semana, perdendo essa mínima anterior, se segurasse nessa zona de suporte, né, dessa congestão perto dos 5,60, 5,70, e aí sim rompesse uma máxima, porque daí a gente faria uma compra tanto com a divergência do IFR acontecendo, como estaria comprando também muito próximo ao suporte dessa congestão mais lateral. Aí seria assim um cenário muito mais interessante. E caso essa compra venha acontecer, stop abaixo da mínima do papel, lá nos 4,65. Tudo bem? Finalizando, vamos lá num dos ativos mais pedidos, mais acompanhados aí por todos, que é o BR3, né? Esse aqui eu vou colocar no mensal rapidamente, porque eu quero mostrar para as pessoas o seguinte. É um ativo que vem despencando há anos já, né? Quando a gente pega os valores corrigidos, né, do ativo e traz lá próximo para as máximas dele de 2009, o ativo chegou a custar em torno de R$ 253, quando a gente corrige esses valores. Ele vem caindo 99,7% aqui, ou seja, né, já chegou a cair até muito mais, tá? Só de bater o olho eu já falo, né? Não é um ativo que eu, Roberto, né, Beto Assad, gosto de ficar posicionado. Eu prefiro ativos que tenham uma saúde financeira mais interessante para que me dê confiança para tentar comprar depois de longas quedas. Não é o caso de Oi, né, o que ela vem mostrando. Dito isso, quando a gente vem para o gráfico um pouquinho mais curto, né, papel que fechou essa semana nos 85 centavos, ele veio de uma semana anterior aqui feia, tá, onde ele tentou romper máximas anteriores, né? Foi um candle que rompeu pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 máximas anteriores e voltou fechando na mínima do candle praticamente. E teve a perda da mínima, né, já nessa semana desse candle anterior. Lembrando que a gente teve um volume grande, inclusive, né, depois de algumas semanas com volume bem baixo para o papel, esse candle aqui, feio testando as médias, teve a perda da mínima, tá? O que me sugere, né, mais uma retomada do movimento de baixa. Agora, o que eu consigo desenhar aqui também? Dá para a gente ver que o papel começa a tentar trabalhar dentro de um triângulo, né? Ou seja, ele trabalha embaixo, em cima de uma linha de tendência de alta e em cima, se a gente pegar esses dois últimos topos, dentro de uma linha de tendência de baixa. Dito isso, então, acredito que o ideal é esperar um rompimento, né, principalmente para quem está pensando em comprar novamente o ativo, dessa linha de tendência de alta para tentar mostrar, pelo menos que o papel está com um pouquinho mais de apetite comprador. Porque rompendo essa linha desse triângulo, caso ele não continue andando de lado, né, e extrapole o limite do triângulo sem fazer um rompimento claro, se ele conseguir realizar esse rompimento, vai ser acima das médias de 21 e de 8 períodos. E aí ele pode ficar mais interessante, sim, para quem sabe vir buscar ao menos esse topo anterior aqui, né, lá de fevereiro, na faixa de R$ 1,16. Se romper para baixo, começa a dar indícios que possa voltar a testar a mínima do papel no ano lá nos 68 centavos. Então, gente, muito cuidado aí com o IBR, papel que realmente não consegue mostrar força compradora, um apetite maior aí para tentar se recuperar, tá bom? É um papel que eu tenho muito medo, as pessoas perguntam muito, quer tentar botar, né, o seu dinheiro em um papel desse tipo, não vá com muita sede ao pote, tá? É um papel que vale poucos centavos, se subir muito dá para ganhar muito dinheiro, mas ele está valendo poucos centavos por uma razão. É um papel que está com as suas finanças realmente muito comprometidas, né? Um papel que vem passando por processo de recuperação judicial, vem se desmembrando, né? Vendendo vários ativos aí para tentar se equilibrar. Então, realmente é uma situação bem complicada, tá bom? Então é isso, gente. Vamos ficando hoje aí com essas análises desses 5 ativos aí mais pedidos pelo pessoal e a gente volta em breve com mais um vídeo de análises para vocês de outros ativos, tá bom? Valeu, um grande abraço, até a próxima. Não esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para ver mais novidades que a gente vai soltando aí para vocês. Valeu, fui!